Versículo 15: para todo que nele crê, tenha a vida eterna. Amém? Amém? Primeiro eu vou falar um pouco sobre Nicodemos. Amém? Quem era Nicodemos? Qual o significado da palavra Nicodemos? Eu estava fazendo uma pesquisa. Nicodemos, o significado da palavra Nicodemos é vitória do povo. Amém? Nicodemos, vitória do povo. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu, amém? Tá? E ele era um dos principais judeus, tá? Primeira coisa, Nicodemos era um mestre, ele era justo e ele era um homem culto. Assim diz a palavra de Deus. Se ele era mestre, eu entendi que ele deveria ser um homem assim, conhecedor, porque mestre é que ensina, muito culto, né? Aí, pesquisando, lendo a palavra e fazendo a minha interpretação, na direção do Espírito Santo, ele é um homem justo. E ele era um homem fariseu. Justo vem de justiça. Muito intelectual. Então, Nicodemos, ele não era um homem qualquer, um homem comum, tá? Ele era um fariseu, tá? E ele era um dos principais dos judeus. Aí tá. Se ele era um homem justo e se ele era um homem culto, ele tinha uma posição muito grande nessa época, né? Aí aqui no versículo 2, aqui diz assim: este de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, Rabi significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Amém? Amém. Aí, Nicodemos, ele era fariseu. Na época, antes da crucificação de Cristo, existiam duas classes políticas na Judéia, que eram os fariseus e os saduceus. Amém, irmãos? Amém. Só para entendermos melhor a passagem, o que vem é o significado de fariseus. Os fariseus, eles eram e ele fazia parte de uma corte suprema, que era a corte do Sinédrio. Só para completar. O que era essa corte? Essa corte, onde Nicodemos fazia parte, era uma corte que era composta por 70 membros. E essa corte era muito respeitada na época. E quem fazia parte dessa corte? Na minha interpretação, eram homens cultos na lei, eram homens intelectuais, eram homens eruditos, de grandes conhecimentos. Amém? Amém. Então, Nicodemos, ele não era um homem simples, um homem qualquer, mas ele era um homem que era mestre, então ele tinha conhecimento. Mas o que aconteceu com Nicodemos? Nicodemos era um homem que ele podia ter todo o conhecimento natural, mas ele não tinha o conhecimento sobrenatural. Nicodemos, ele tinha sede de Deus, assim como outrora nós tínhamos. Amém? Nós temos hoje, mas hoje nós temos o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Aí o que aconteceu com Nicodemos? Aí Nicodemos foi de noite. Este de noite, lá no capítulo 2, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos, ele reconhecia
que o Senhor, ele era poderoso, que ele era Deus. E ele foi ter com o Senhor Jesus à noite. Noite significa escuridão, trevas, né? Por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite? Porque ele era um homem da lei, ele fazia parte de um conselho chamado Sinédrio, onde eram 70 homens que julgavam Israel na época, que faziam parte, que eram homens da lei, e que se porventura eles vissem o Nicodemos procurando Jesus, o que eles iam fazer? O que ele está procurando? Eles iriam condená-lo, tá? Amém? Aí ele foi ter com Jesus. Aí o Senhor respondeu a ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora eu trago para as nossas vidas. Para hoje nós estarmos aqui com o Senhor Jesus é porque nós nascemos de novo, amém? Amém? Por quê? Porque nós somos concebidos, nós somos descendência, que fala, né, pastor, de Adão e Eva. E nós fomos concebidos através do pecado. Amém? Da carne e do sangue. Amém? Então é por isso que o Senhor Jesus disse para ele. Só que mesmo ele, com toda a intelectualidade dele, com todo o conhecimento dele. Amém, irmãos? Pergunta para o Senhor Jesus, meio atônito. Como se uma pessoa, né, por exemplo, já velho, como que vai voltar ao ventre materno? Aí o Senhor respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Então, outrora, antes, nós éramos trevas. Por que o Senhor Jesus morreu? Ele morreu pelos nossos pecados. Amém? Então, o Senhor morreu e nos deu uma segunda chance. E essa segunda chance está aqui na água e no Espírito. Amém? No Espírito. Tá. Aí Nicodemos, aí o Senhor falou novamente para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então o Senhor enfatizou novamente para Nicodemos que ele teria que nascer de novo, através da água e do Espírito. A mesma coisa o Senhor falou conosco. Antes de nós termos nascido de novo através da água e do Espírito, nós éramos carne. Aí, a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, e descemos das águas, que a água significa purificação. Ali nós fomos purificados. E ali nós recebemos o Espírito Santo. Amém? E é esse convite que o Senhor fazia para Nicodemos. Amém? Nicodemos, ele tinha sede de Deus, igual quando antigamente, antes de nós conhecermos a palavra, nós tínhamos sede de Deus. Amém? Então Nicodemos foi, e o Senhor novamente falou para ele que era necessário nascer de novo. Quantas vezes de nós, apesar de termos nascido de novo através da água e do Espírito, temos crucificado o Senhor Jesus novamente na cruz? Ah, eu sirvo o Senhor, eu sou serva do Senhor, tal. Mas quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazermos a vontade da carne, nós crucificamos novamente. E a morte dele pela nossa vida se tornou em vão. Amém? Aí nós temos que o quê? Renovar
a nossa aliança com Deus. Amém? Nós temos que renunciar verdadeiramente à carne e deixar que o Espírito Santo mova novamente nossas vidas. Amém? Aí o Senhor disse para Nicodemos novamente, lá no versículo 8: